Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. A nossa reflexão bíblica de hoje está em Filemão, a epístola de Paulo a Filemão. Esta carta que Paulo escreve a Filemão, ele estava preso quando a escreveu, preso na sua primeira prisão em Roma. É bom lembrar que Paulo foi preso por algumas vezes, tudo por conta do nome do Senhor Jesus Cristo, por pregar o Evangelho. Não foi preso porque havia cometido algum delito, algum crime, mas preso porque era uma testemunha fiel do Evangelho. E aqui, Paulo escreve essa carta a Filemão para interceder a favor de Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão. Filemão era um cristão de Colossos, um cristão abastado, ou seja, que era de posses, não é? Então tinha os escravos que trabalhavam para ele, e Onésimo era um desses escravos, e Onésimo, por certo, roubara Filemão e fugiu. E foi exatamente estar com Paulo, que estava preso em Roma, e lá ouviu do Evangelho, creu em Cristo Jesus. E agora, Paulo certamente orientou Onésimo, agora como um cristão, ele teria que voltar à sua origem, não é? Porque ele havia roubado Filemão, ele agora teria que voltar lá, não é? Estar com Filemão. E Paulo então faz uma carta, e Tíquico é o mensageiro que leva esta carta, e Paulo intercede junto a Filemão a favor de Onésimo. Mas eu queria pensar um pouquinho o que nós temos nos versículos 4 a 7, o que Paulo fala acerca de Filemão. Aqui nós temos a descrição do caráter de Filemão, um cristão de Colossos. Paulo fala assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti em minhas orações. Paulo era um irmão, um pregador, um ensinador da palavra, que tinha sempre preocupações com os cristãos e com a igreja do Senhor, e ele era aquele que realmente amava a Deus, aos irmãos, e portanto cuidava muito bem daqueles que se convertiam, seus filhos na fé. Paulo então era um homem de Deus, como todos nós conhecemos, né? Através da palavra do Senhor. Muito bem, então Paulo dá graças a Deus pela vida de Filemão, esse homem, esse cristão de Colossos. Ele disse mais: estando cientes do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e a todos os santos. Filemão, então, era um homem que amava Deus, um cristão que amava as pessoas, era um cristão de fé, um cristão exemplar, podemos assim dizer, não é? Alguém que vivia realmente como cristão. Era um seguidor de Cristo, era um homem que dava testemunho do nome do Senhor Jesus Cristo, testemunhava do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 7 ainda diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Sabemos que as notícias correm. Sabemos que as más notícias correm mais rápido, não é? Mas podemos perceber que as notícias também acerca de Filemão certamente iam longe. E diz aqui o versículo 7, que os corações dos santos, e aqui eu não penso que seja referindo apenas àqueles que congregavam com ele na igreja que reunia na sua casa. Mas podíamos pensar nos seus arredores, né? Por onde ele era conhecido. Era conhecido como um homem de Deus, como alguém que tinha um testemunho brilhante, que falava bem de perto aos corações dos outros, reanimava até os cristãos da sua época, os seus conterrâneos, né? Da sua época. Então esse homem, ele era um homem que tinha um caráter como cristãos.
como cristão. E aí, meu irmão, minha irmã, podemos pensar aqui, quais são as notícias que dão acerca de nós? O que falam acerca de nós como cristãos? Dão boas informações? Dão boas notícias? Como temos sido, como temos vivido como cristãos? É claro, todos nós temos nossas dificuldades, não é? Temos nossas fraquezas, todos nós passamos por fases na vida, não é? Por momentos difíceis, não é? Em várias áreas, mas o que eu quero aqui chamar a nossa atenção é que precisamos, meu querido irmão, minha querida irmã, seguirmos firmes no Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, mas que possamos estar firmes no Senhor. É o que nós temos Paulo escrevendo aos Coríntios, né? No capítulo 15, no versículo 58, quando ele fala aos amados irmãos, sede firmes e abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Filemão, então, era aquele que estava firmado no Senhor, um homem de amor, um homem de fé, um homem que o seu comportamento, a sua vida cristã, falava mais alto do que a sua voz. Era um homem exemplar. Portanto, Filemão deixa para nós, ou deixou para nós, um grande exemplo como devemos seguir como cristãos neste mundo. E eu quero deixar esta pequena reflexão para nós. Temos nós procurado também ser um exemplo de cristão? Nós, como pequenos cristos, né, temos dado o nosso testemunho como cristãos que somos, para que as pessoas possam ver Cristo em nós? Paulo mesmo disse em Filipenses 1:21. Ele disse que para mim o viver é Cristo. Paulo vivia realmente uma vida exemplar. É tanto que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos sentir este peso do nome cristão, do nome de filho de Deus, da posição que nós desfrutamos pela graça de Deus, e possamos seguir a nossa caminhada, testemunhando o nome do Senhor, falando do seu evangelho, anunciando com firmeza, com convicção a salvação em Cristo, e que nós não venhamos ser desabonados pela nossa conduta, mas que sejamos cristãos autênticos, diligentes, sempre animados, prontos, dispostos a levar a palavra do Senhor, primeiramente testemunhando do Senhor Jesus Cristo. Onésimo, então, por quem Paulo intercedeu junto a Filemão, após converter-se a Cristo através da mensagem de Paulo, ele voltou então para Filemão. E Paulo então fez a recomendação a Filemão para recebê-lo, né, como um irmão em Cristo. E note bem o que está no versículo 18. E se algum dano te fez, lhe deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E eu, Paulo, versículo 19, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Eu te pagarei. Paulo aqui assumiu a dívida, assumiu o compromisso diante de Filemão, daquilo que, porventura, Onésimo tivesse que pagar a Filemão. E aqui eu quero chamar a atenção para pensarmos uma coisa. Paulo aqui é um exemplo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio do céu, Filho de Deus, enviado a este mundo, veio até a cruz do Calvário e pagou ali o preço pela nossa redenção. Pagou o preço exigido por Deus, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos libertos, inocentados, fosse riscado a cédula de dívida que nós tínhamos com Deus por conta do pecado. O Senhor Jesus Cristo veio na cruz do Calvário com seu sangue precioso vertido ali. Ele purificou de nossos pecados.
mas é necessário para sermos purificados pelo sangue de Cristo. É necessário confessarmos a Ele o nosso pecado. 1 João 1:9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça, de toda iniquidade. Você já pensou nisso? Se você não tem Jesus como Salvador, eu lhe convido a pensar nisto e dar um passo de fé ao lado de Cristo agora mesmo, crendo nele como seu Salvador pessoal, para também, assim como Filemon, assim como Paulo, assim como Onésimo e todos quantos crerem em Cristo, podemos participar, quando Cristo vier, do grande evento, o encontro com Cristo nos ares, para morar com Ele nas mansões celestiais. Você não gostaria de vir a Jesus? Vê a Ele agora mesmo. Crê nele. Seja um salvo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Que você possa agora mesmo receber Jesus em teu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.